Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do livro A Caminho da Luz. E hoje nós vamos começar o capítulo 9. Sim, pessoal, nós já vamos para o capítulo 9. Estamos indo muito bem neste nosso estudo maravilhoso. Então, vamos para o vídeo. Pessoal, vamos lá. O primeiro texto é as primeiras organizações religiosas. Então ele começa o texto falando o seguinte: as primeiras religiões surgiram entre os povos primitivos do Oriente, para onde Jesus enviava mensageiros. Sem escrita, as tradições eram passadas oralmente, tá? Então, o que aconteceu, pessoal? Primeiro que a gente já ligando os pontos, nós percebemos que de fato as religiões elas surgiram lá para o Oriente, né? Porque era onde Jesus enviavam os mensageiros. Então é meio óbvio quando a gente para pensar sobre isso, né? Porém, não tinha escrita na época, né? As escritas elas não existiam, então era tudo de forma oral, era tudo falado, né? Não tinha nada escrito, não tinha nada permanente, era tudo da boca para fora. As pessoas falavam, né? Se comunicavam e passavam adiante. Aí, com a ajuda dos exilados de Capela, olha só, com a ajuda dos exilados do sistema de Capela, surgiram os primeiros passos da escrita, iniciando uma nova fase do conhecimento espiritual. Então, sim, gente, olha só, pessoal, como toda essa questão dos exilados de Capela foi pensado, isso não foi à toa, gente, isso não foi assim aleatório, não foi ao acaso, tudo foi muito bem programado, porque a evolução que os exilados de Capela já tinham, todo esse conhecimento que eles já possuíam no espírito deles, tinham um porquê, tinham um propósito, e era esse o propósito, era justamente para isso, para auxiliar os primitivos que estavam aqui na Terra, que estavam começando a jornada de evolução, e era isso. Os Vedas, com mais de 6.000 anos, já falavam dos Sastras, mestres hindus de cerca de 2.000 anos antes. A religião, portanto, nasceu junto com a humanidade e foi base de seus avanços. Então, sim, gente, a religião ela vem com a humanidade, tá? Sempre esteve junto. Deus, a religião, tudo sempre esteve junto com a humanidade. Então, é muito engraçado quando a gente para pensar sobre a questão do ateísmo, né? Como pode ter pessoas ateias a partir do momento que a gente percebe que Deus, a religião, a fé, ela está com a humanidade desde os primórdios. Por isso que é impossível não ter nada. Óbvio que tem algo, gente, é impossível, entende? Porque é algo que está encrostado em nós, no nosso espírito, entende? E aí nós vamos aqui para o segundo texto, que ele fala aqui, ó. O texto é: ainda as raças adâmicas. Jesus reuniu nos espaços infinitos espíritos exilados que depois vieram para a Terra, perto dos planaltos do Irã e do Pamir. Seguindo ordens dos planos do plano espiritual, eles nunca esqueceram suas promessas e ensinamentos. As lembranças do céu e das palavras do Cristo mantinham sua fé viva. Por isso, as antigas civilizações valorizavam mais a intuição divina do que a razão humana. A crença era a força de suas ações, e todos falavam de Jesus e de sua misericórdia, chamando-o de muitos nomes, mas sempre reconhecendo nele a face de Deus. E isso é lindo, gente, isso é maravilhoso, porque nós vemos a força de Jesus. Antigamente, gente, nesse começo, né, eles não deixavam se levar por essa razão tosca, sabe? Essa razão, vamos só ir pelo que a gente tá vendo aqui. Não, eles ouviam a intuição. Eles tinham dentro deles essa força, sabe? Essa voz que falava, que tinha essa promessa, sabe? Esse guia, sabe? Essa luz que os guiavam e que falava, sabe? Sobre o Cristo. Então, Cristo pode ter tido muitos e muitos nomes, certamente que teve, mas eles não deixaram de crer, sabe? A fé, eles não deixaram de ter fé. Então, esses espíritos não esqueciam, gente. Por isso que nós vemos
que antes, né, da Idade Média, né, foi até o período da Idade Média, nós vemos que foi muito forte isso, né, na época do Egito, na época de Israel, na época da Roma Antiga, foi muito, muito, muito forte isso. Esses espíritos com um negócio dentro deles que falavam sobre Cristo, tinha aquela promessa, sabe, de redenção, aquela promessa de fé, aquela promessa de continuar firme, que o Cristo estava com eles. E aí agora provavelmente vocês devem se questionar, né, por que então depois teve a Idade Média, que foi um tempo de problema, um tempo muito caótico, né, porque certamente, gente, isso não é, né, verídico, mas é uma reflexão que eu tenho feito há muito tempo. Esses espíritos de capela, né, porque aqui a gente está falando dos capelinos, começaram a retornar, começaram a terminar suas expiações e a retornarem para a capela, ou continuarem suas evoluções em outros planetas. Logo, que deu espaço para os espíritos primitivos, ou seja, os espíritos que estavam no começo da evolução, continuarem aqui na Terra. Então a gente saiu daquela época de Roma, do Egito, que era tudo tão evoluído, tudo tão para frente para aquela época, né? Se a gente for parar para ver, e fomos para uma época absurda que foi a Idade Média, que a gente fala como que a gente saiu de algo tão bem feito como Egito e Roma Antiga para algo absurdo como Idade Média, entende? E é por conta desses espíritos. A gente percebe que não existiam muitos espíritos capelinos reencarnados naquela época. Claro, existia um ou outro, mas não são muitos. Eu acredito que tenha sido por isso, tá? Não estou afirmando, mas é uma reflexão que eu tenha feito. Mas a questão é, esses capelinos tinham essa promessa, essa voz dentro deles falando para acreditar, para confiar. E esses textinhos, pessoal, são mais curtos, mas o que eu trago para vocês continuem, mantenham essa luz, igual desses capelinos, que muitos de nós somos capelinos, inclusive, acesos. Diante das dificuldades, diante das dores, não desistam, saibam que Cristo está conosco. Desde a época antiga, lá de Israel, lá dos tempos, dos primórdios da sociedade, até hoje, Cristo está conosco. Então não desistam, continuem firmes, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, mesmo quando tudo parece estar acabado, quando tudo parece estar desmoronando, continuem. Há uma voz dentro de vocês que guia vocês e que fala: continue, pois no final tudo valerá a pena. Então continuem com fé, com resignação, com força, pois há dentro de vocês uma força que vocês sequer imaginam, ok? Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Semana que vem nós continuamos nesse novo capítulo, tá? Que iniciamos hoje. Tchau!